Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo vamos conversar sobre as razões fortes o suficiente para que Tolkien chegasse ao ponto de dizer que, caso tivesse tomado um anel para si, Gandalf teria sido bem pior que Sauron. Mas, antes de mais nada, o professor realmente disse isso? Sim, disse. Para quem quiser conferir, na carta número 246, abre aspas, Gandalf como senhor do Um Anel teria sido muito pior que Sauron. Ele teria permanecido justo, mas farisaico, fecha aspas. Vamos falar sobre isso neste vídeo. Tolkien diz que Gandalf permaneceria justo, mas farisaico. Para quem não sabe, farisaico significa hipócrita, uma pessoa falsa, que aparenta ser uma coisa e é outra. Na Bíblia, fariseus eram sujeitos que iam aos templos e fingiam ser as pessoas mais honradas possíveis. Eles realizavam orações aos berros, para que todas as outras pessoas pudessem ouvir como eles eram boas pessoas. Mas ao sair dali, praticavam as coisas mais reprováveis possíveis. Tolkien era católico. Portanto, ele utiliza este termo intencionalmente, pois sabe muito bem o que significa, e está nos dizendo claramente como seria o comportamento de Gandalf, caso tomasse um anel para si em sua mitologia. Mas somente um comportamento hipócrita seria o suficiente para justificar que Gandalf fosse um senhor do escuro pior que Sauron? Quer dizer, Sauron não foi o Maiar mais poderoso descrito por Tolkien? Bem, aí que está o negócio. Sauron pode até ser o Maiar mais poderoso, mas Gandalf é quem recebe o título de mais sábio. E como eu sei disso? Bem, abre aspas para o Silmarillion. Melian era o nome de uma maia que servia tanto a Vanna quanto a este. Morou muito tempo em Lórien. Já o mais sábio dos Maiar era Olórien. Ele também morou em Lórien, mas sua natureza o levava com frequência à casa de Niena e com ela aprendeu compaixão e paciência. Fecha aspas. Para quem não se lembra, Olórien é o nome original de Gandalf. Aqui já começamos a entender o tamanho do problema que Gandalf seria. A sabedoria e inteligência voltada para o mal é uma das piores coisas que pode acontecer. Além disso, o que vocês consideram pior? Um inimigo declarado ou alguém que vocês acreditam que seja um aliado, uma pessoa aparentemente boa, mas que esconde más intenções? Na mesma carta que o professor diz que Gandalf seria um senhor do escuro pior do que Sauron, ele explica um pouco melhor o que ele quis dizer mais adiante. Abre aspas. Apesar de Sauron multiplicar o mal, ele deixava o bem claramente distinguível dele. Já Gandalf teria continuado a governar e ordenar as coisas para o bem entre aspas, e o benefício de seus subordinados de acordo com a sua sabedoria, que era e teria permanecido grande, teria tornado o bem detestável e o teria feito parecer mal. Fecha aspas. Justamente o que acabamos de conversar. O que é mais fácil? Se rebelar contra Sauron, um ser claramente maligno, ou contra um Gandalf corrompido sob o manto de bondade? Para piorar a situação, além de sua enorme sabedoria, Gandalf também possui experiência. Ele conhece minuciosamente o coração dos homens, elfos e demais povos da Terra-média. Isso porque, por séculos, ele peregrinou entre eles, os ouvindo e entendendo o coração deles, o que finalmente lhe rendeu o nome de Mithrandir, que significa literalmente em élfico caminhante cinzento. Vejam, era chamado entre os elfos de Mithrandir, o peregrino cinzento, pois não morava em nenhum lugar e não reunia em torno de si nem riquezas nem seguidores, mas andava sempre para lá e para cá nas terras ocidentais, de Gondor a Angmar e de Lindon a Lórien, fazendo-se amigo de toda a gente em tempos de necessidade. Ele era o inimigo de Sauron, que opunha ao fogo que devora e destrói o fogo que anima e socorre na desesperança e no infortúnio. Saruman, por exemplo, passou a rivalizar Gandalf justamente porque ele percebeu a enorme sabedoria, o potencial e o proveito que Gandalf poderia tirar disso, caso estivesse disposto. Abre aspas para Contos Inacabados. Saruman logo ficou com inveja de Gandalf, e essa rivalidade por fim se transformou em ódio, mais profundo por estar oculto, e mais amargo porque Saruman sabia em seu coração que o Caminhante Cinzento tinha maior força e maior influência sobre os habitantes da Terra-média, embora escondesse seu poder.
e não desejasse nem temor nem reverência. Saruman não o reverenciava, mas passou a temê-lo, pois estava sempre inseguro quanto até que ponto Gandalf percebia o íntimo de sua mente, perturbando-se mais com seus silêncios do que com suas palavras. Assim era que publicamente tratava Gandalf com menos respeito que outros dentre os sábios. Estava sempre pronto a contradizê-lo ou fazer pouco de seus conselhos. Em segredo, porém, notava e ponderava tudo o que ele dizia, prestando atenção o mais que podia sobre todos os seus movimentos. Fecha aspas. Em outra ocasião, Gandalf entra na mente de Saruman de maneira muito interessante. Isso porque Saruman implicava com Gandalf em fumar seu cachimbo, e Gandalf deu uma resposta ao mesmo tempo irônica e enigmática. Abre aspas. Tanto o silêncio de Gandalf quanto a fumaça pareciam incomodar Saruman enormemente, e, antes que o conselho se dispersasse, ele disse: "Quando assuntos de peso estão em debate, Mithrandir, espanta-me um pouco que você se divirta com seus brinquedos de fogo e fumaça, enquanto outros debatem a sério." Mas Gandalf riu e respondeu: "Não espantaria se você mesmo usasse. Descobriria que a fumaça soprada limpa sua mente das sombras interiores. Seja como for, ela me confere paciência para ver erros serem cometidos sem me enraivecer." Mas não é um dos meus brinquedos. É uma arte do povo pequeno, lá no oeste. Gente alegre e valorosa, apesar de ter pouca importância, quem sabe, nas suas altas políticas. Saruman ficou aplacado com essa resposta, pois odiava a zombaria, por mais comedida que fosse, e disse então com frieza: "Está brincando, Sr. Mithrandir, como costuma fazer. Sei muito bem que se tornou um curioso explorador. Plantas, criaturas selvagens e gente de pouca importância. Gaste o seu tempo como quiser, se não tem nada melhor para fazer, e pode fazer os amigos que bem entender. Mas a ocasião me parece demasiado sombria para histórias de caminhante, e eu não tenho tempo para ervas de camponeses." Gandalf não riu outra vez e não respondeu, mas, olhando diretamente para Saruman, deu uma tragada no cachimbo e emitiu um grande anel de fumaça, com muitos anéis menores a segui-lo. Então, ergueu a mão como se quisesse agarrá-los e eles desapareceram. Com isso, levantou-se e deixou Saruman sem falar mais nada, mas Saruman permaneceu em silêncio por algum tempo, e seu rosto estava carregado de dúvida e desagrado. Saruman tinha suspeitas, imaginando-se interpretara corretamente o significado do gesto de Gandalf com os anéis de fumaça. Acima de tudo, se demonstrava alguma conexão entre os pequenos e o importante assunto dos Anéis de Poder, por muito improvável que isso parecesse, e duvidando que alguém tão importante como Gandalf pudesse se ocupar de um povo como os pequenos apenas em consideração a eles próprios, sem estar interessado em algo em troca. Fecha aspas. E essas longas caminhadas na Terra-média, que lhe renderam o nome de Peregrino Cinzento, são muito mais úteis do que parece. Vejam bem, Sauron está na Terra-média desde a Primeira Era. Gandalf chegou apenas aproximadamente no ano 1000 da Terceira, ou seja, existem milênios de diferença. Mesmo assim, por causa da sabedoria que levou Gandalf a peregrinar e conhecer a Terra-média e seus povos, ele a conhece mais do que Sauron, mesmo estando lá há muito menos tempo. Vejam o que diz Contos Inacabados. Ora, Sauron jamais havia se atentado para os pequenos, mesmo tendo ouvido falar deles, e ainda não sabia onde ficava sua terra. Fecha aspas. Por mais poderoso que Sauron fosse, ele nem sabia onde o condado ficava. Pior do que isso, ele também sequer sabia da existência de Aragorn e do que ele representava, mesmo Aragorn possuindo 87 anos nos eventos da Guerra do Anel. E Sauron ouviu dizer que Gollum fora visto de novo, aparentemente prisioneiro nas mãos de um homem. Isso podia significar pouca coisa. Nem Sauron, nem qualquer um de seus servos ainda tinham conhecimento de Aragorn ou de quem ele era. E não é como se Sauron fosse estúpido. Na verdade, ele era bem ardiloso e conseguiu enganar incontáveis pessoas, como Celebrimbor, por exemplo, ao longo da história. Mas a diferença fundamental entre Sauron e Gandalf está no orgulho. Sauron não se deu o trabalho de realizar muitas coisas por confiar demais em seu próprio poder e em suas habilidades.
ou seja, por causa de sua soberba. Já Gandalf é o exato oposto. Sua enorme humildade o fazia dar atenção dos menores aos maiores, e quase nada passava desapercebido por ele. Se Sauron fosse menos arrogante, teria distribuído muito mais espiões, por exemplo, pois suas tropas de orcs e homens corrompidos eram incontáveis. Caso ele estivesse disposto a se dar ao trabalho, haveria tantos espiões na Terra-média que nenhum pelotão inimigo conseguiria se mover sem que ele soubesse. Mas não Sauron o Grande. Sauron o Grande não precisaria disso. Seu poder era incontestável e a vitória era apenas questão de tempo. Ou será que não? Conta-se como quando Sauron voltou a se erguer, também Gandalf se ergueu e parcialmente revelou seu poder. E, tornando-se o principal autor da resistência contra Sauron, foi por fim vitorioso. E, pela vigilância e labuta, conduziu tudo àquele fim que fora pretendido pelos Valar, sob o comando do Um que está acima deles. Take it! No, Frodo. You must take it! You cannot offer me this ring. I'm giving it to you! Don't touch me, Frodo. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.